Agora esta chamada está sendo gravada. Um pouco, realmente. É porque a câmera do meu notebook, ela deu problema, e aí eu estou usando a câmera do celular e o notebook aqui para poder me comunicar com vocês. Deixa eu ver como eu faço para melhorar esse áudio. Melhorou? Sem eco agora? Pronto, perfeito. Me confirmem aí, a última aula que vocês tiveram foi sobre diagrama de Venn, não é isso? Tá, então eu preparei aqui algumas questões mais simples para a gente poder ver ela mais detalhadamente e entender mais ou menos como é o passo a passo para a resolução. Sim, deixa eu me apresentar, né? Já cheguei falando de assunto, de resolver questões, nem me apresentei. Meu nome é Giovânia, eu sou aspirante 2024, acabei de me formar. Tenho formação em licenciatura em matemática pela UFPB, certo? E também agora a formação militar em bacharel em segurança pública, né? E estarei com vocês aí dando esse suporte em raciocínio lógico e também na cadeira de DPO, certo? Então, vou aqui compartilhar o material com vocês para a gente dar início aqui à resolução das questões. Todos estão vendo? Ótimo. Bom, gente, como vocês já devem ter visto, essas questões que envolvem diagrama de Venn, elas estão diretamente relacionadas a operações com conjuntos, certo? Geralmente interseção, união e uma vez ou outra subtração entre conjuntos, certo? Então a gente vai tentar aqui trazer para vocês um roteirozinho básico de algumas coisas que você podem fazer para facilitar a resolução da questão, certo? Eu acho que é interessante trazer três dicas a princípio. Primeiro, agrupar os dados da questão, certo? Para você não ficar procurando aqui ou ali, tendo sempre que voltar para o enunciado da questão, você agrupa os dados em um lugar específico ali onde você estiver fazendo a resolução e já facilita a sua vida, né? O segundo passo seria você identificar a maior interseção. Por que eu digo a maior interseção? Porque dependendo da quantidade de conjuntos ou de dados, como queira dizer, chamar, você vai ter um valor diferente para a interseção. Por exemplo, a maior interseção não implica dizer que é o maior valor. A maior interseção seria aquele valor que abrange o maior número de conjuntos, certo? Então, numa operação com dois conjuntos, você vai ter uma única interseção. Mas numa operação com três conjuntos, você vai ter as interseções entre dois conjuntos e uma única interseção entre os três. Então, essa única vai ser a maior interseção. Compreenderam até aí? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Certo. E a terceira dica que eu acho interessante fazer é identificar os valores do evento isolado, ou seja, quando num problema traz um evento acontecendo concomitantemente a outro, é interessante você saber o valor daquele evento
separadamente, quando ele ocorre sozinho. Então, eu vou trazer agora algumas questões para vocês conseguirem ver com mais clareza essas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa enquanto estivermos resolvendo as questões, podem fazer o sinal aí, levantar a mão, que a gente para e volta do começo e explica quantas vezes forem necessárias. Vamos lá. Essa primeira questão. Uma empresa ofereceu aos seus 132 funcionários a possibilidade de participação nos planos de saúde A ou B, sendo possível a participação em ambos. Após todos terem feito suas escolhas, o RH da empresa constatou que todos os funcionários optaram por participar de pelo menos um dos planos e que 36 optaram por apenas pelo plano A. Foi constatado ainda que o número de funcionários que optaram pelo plano B corresponde ao triplo do número de funcionários que optaram por ambos os planos. Portanto, a soma dos algarismos do número que representa a quantidade de funcionários que optaram por participar de ambos os planos é igual a. Já no enunciado da questão, eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Notem que o que a questão está pedindo é, diga aqui, a quantidade que representa, o número que representa a quantidade de funcionários que optaram por participar de ambos os planos, certo? A soma dos algarismos. Ou seja, você já tem que prestar atenção aqui no enunciado da questão, que ela não está pedindo o valor da soma das quantidades desses funcionários. A questão aqui está pedindo a soma dos algarismos. Então, você já tem que ficar atento aí, porque você pode cair numa casca de banana, né? Numa pegadinha. Você achar que a questão está pedindo uma coisa, que seria a quantidade de funcionários que optaram por participar de ambos os planos, quando, na verdade, a questão está pedindo a soma dos valores dessa quantidade, a soma dos algarismos dessa quantidade que você vai encontrar. Então, se você não ficar atento nesse comando da questão, você corre o risco de errar. Ou então, quando você fazer tudo certo e não encontrar a resposta, o gabarito, né, ali disponível. Entenderam até aí? Certo, vamos lá. Interajam comigo. Caso não entendam ou não fique claro algo que eu traga aqui para vocês, vocês se manifestem, falem que a gente reformula. O importante é que não saiam com dúvidas hoje, ok? Então, aí a questão traz as possibilidades de resposta: 4, 5, 6 ou 7. Aí, lembrando das dicas, separar os dados, né? Procurar a interseção e depois você vai identificar os valores isolados, caso seja possível, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos chamar aqui de A, vamos chamar de A o número de funcionários que escolheram o plano A, de B, os que escolheram B, e a B, a interseção, que será os funcionários que escolheram ambos os planos, certo? E o que, é que a questão nos diz? Ela nos diz que o total aqui da pesquisa, vamos voltar aqui no enunciado, são 132 funcionários, né? Desses 132, 36 escolheram o plano A. Então, você já começa a desenhar o seu diagrama de Venn, certo? Como vocês veem aí, já desenhei aqui
o conjunto A, que é o conjunto dos funcionários que escolheram o plano A, o conjunto B e a interseção, certo? A questão também nos diz que o número de funcionários que escolheu o plano B, certo? É o triplo do número de funcionários que escolheram ambos. Ou seja, B é o triplo da interseção, certo? Então, para a gente saber quem é B, a gente tem também aí que encontrar a interseção, certo? Sabemos, já temos aí algumas informações que já nos permitiram montar o nosso diagrama de Venn, certo? Aí agora a gente vai para o próximo passo. Vamos fazer aí a substituição dos valores, tá? A gente sabe que o total de funcionários são 132 e todos participaram da pesquisa. Então, a gente pode concluir que, se eu somar a quantidade de funcionários que optou por A com a quantidade de funcionários que optou por B, e a interseção, eu vou ter os 132 funcionários, porque nenhum deles deixou de participar, certo? Então, aí a gente tem a equação 36 mais B mais AB é igual a 32. Continuando fazendo aí, deixando dos lados da igualdade apenas letras e números, cada um no seu lado, temos que B mais AB, ou seja, as pessoas que escolheram o plano B, mais as pessoas que escolheram ambos os planos, é igual a 132 menos 36, que é a quantidade de pessoas que escolheu apenas o A. Então, a gente vai ter que B mais AB é igual a 96, certo? B mais AB é igual a 96. Aí, vamos retornar à informação do início, que nós obtivemos de que B mais AB é igual a 3B, porque a quantidade de funcionários que escolheu o plano B é o triplo da interseção, certo? Então, quando a gente faz a substituição na equação, a gente encontra o quê? Que AB, essa interseção, é igual a 32. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o passo anterior. Vocês estão entendendo até aí? Conseguiram entender por que a interseção é 32? Dê um sinal aí, para saber se vocês estão acompanhando aqui o raciocínio. Tudo certo? Alguém com alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só levantar a mão e perguntar. Bom, se ninguém tem dúvida, a gente chegou aqui na interseção, certo? Mas lembrem. Falou, professora. Oi? Pode falar. Teve um aluno que falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa noite, professora. A minha compreensão, na verdade, é esse número 32. Como chegou a 32? Não ficou claro para mim. Tá, só um minutinho. Desculpa a interrupção, eu tive que abrir aqui a porta para o meu esposo. Veja bem, como chegamos a esse valor de 32. Deixa eu voltar aqui para a tela.
Utilizando a equação de primeiro grau, talvez fique mais claro. Eu vou abrir aqui o Word para vocês conseguirem acompanhar. Ou então eu tento fazer aqui alguns rabiscos no próprio arquivo. Vamos lá. Melhor eu abrir para vocês acompanharem a resolução. Deixa eu compartilhar com vocês. Não está saindo aqui a apresentação no Word. Já sei. Eu vou explicar verbalmente. Vamos chamar aqui esse AB de X, certo? Eu não sei se na outra aula vocês também tiveram acesso a esse tipo de explicação. Vamos chamar AB de X, certo? Eu sei que foram 36 pessoas que escolheram o plano A. Então, eu sei que o número de pessoas que escolheu o plano A é igual a 36 menos X. Estão me ouvindo? Acho que cortou aqui o áudio. Estão me ouvindo? Tá. Então, como eu ia dizendo, eu sei que o número total em valor absoluto de funcionários que escolheu o plano A é os 36 e os funcionários que estão na interseção, que eu vou chamar de X, certo? Então, o A é igual a 36, que são os que optaram apenas pelo plano A, menos X, que é o que está na interseção, certo? Mais o X, que é a interseção, mais o 3x. Vou chamar a B aqui de X, certo? Quando eu somo tudo isso, eu tenho os 132 funcionários, ok? Aí vamos para o próximo passo, que é fazer os agrupamentos nessa equação do primeiro grau. Eu tenho aí 36 mais x mais 3x menos x, que é a interseção. Fazendo o cancelamento de valores opostos, que eu tenho mais x e menos x, aí eu cancelo eles dois. Tem 36 mais 3x igual a 32, certo? Que é o valor total de funcionários. Vocês, fazendo essa anotação, vocês conseguem visualizar melhor o que eu estou dizendo. Como eu não consegui projetar aqui para vocês, eu estou falando, mas aí vocês vão anotando, que aí vocês conseguem visualizar melhor, certo? Então, eu vou ter aí 3x vai ser igual a 132. Aí o 36 que está do outro lado da igualdade passa a negativo, certo? Então, eu vou ter 36x mais 36x é igual a 132 menos 36, certo? Aí vamos lá para as propriedades da multiplicação. Se eu tenho um número e uma variável multiplicando e eu quero isolar, eu passo para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 132 menos 36 dá 96. E o 3 que estava multiplicando
passa dividindo. Então, vai ser 6x igual 96 sobre 3. X, essa divisão, 96 dividido por 3, dá 32, que é esse valor aí que a questão mostra na resolução. Conseguiram acompanhar? Quem foi que me perguntou? Foi Alexandre? Foi? Alexandro? Alexandre mesmo. Conseguiu acompanhar como surgiu? Certo. Então, aí a gente encontrou o valor da interseção. Só que a questão não está pedindo o valor da interseção. A questão está pedindo o valor da soma desses algarismos, certo? E aí você vai fazer. Os algarismos são 3 e 2. Quanto é 3 mais 2? 5. Gabarito da questão, letra B. Entenderam? Ficou claro? Não entendi o final. Soma desses algarismos 3 e 2. Arrumou aonde? Porque a gente encontrou que o valor da interseção é 32, correto? E o 32 ele é formado por dois algarismos, o 3 e o 2, correto? A questão está pedindo exatamente a soma desses algarismos. Então, eu vou somar 3 mais 2. É aí que está a pegadinha, porque dá a entender que o que ele está querendo saber é o valor absoluto da interseção. Né? São quantas pessoas que escolheram os dois planos. Só que, na verdade, ela quer saber a soma dos algarismos que compõem esse valor. Você entendeu agora? Por isso que deu 5. O Sim, 32 é entendi. formado por 3 e 2. Quando eu faço a soma dos dois, tenho a soma dos algarismos igual a 5. Entendeu? Sim, senhora. Pronto. Então, vamos passar aqui para a próxima questão. O enunciado diz o seguinte: em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que de um total de 35 alunos, 19 compraram salgado. Destes, 4 compraram pizza e salgado e 7 alunos não compraram lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Vamos seguir aquele passo a passo. Primeiro, vamos separar os dados. Nessa questão, não consegui separar os dados, mas quais as informações que a gente tem aqui? O universo dos conjuntos, o total, são 35 alunos, certo? Desses 35, a gente vai montar aqui no nosso diagrama, nós sabemos que 19 compraram salgados. 19. Quando fala salgado, tá dando interferência no áudio aí de vocês? Por aqui tudo ok. Tá ok, né? Tá ótimo. Certo. O enunciado diz que desses 35 alunos, 19 compraram salgados, certo? O salgado, desses 19, o salgado está entre pizza e salgado. Então, quando eu for colocar essa informação no meu diagrama, ó, aí eu faço as devidas proporções. Se eu sei que o total de pessoas que compraram salgado são 19, e dessas 19, o enunciado diz que 4 compraram pizza e salgado, eu já encontro aqui a interseção, certo? Aí eu já identifico a interseção no meu desenho, tá? E aí, para identificar o valor isolado,
das pessoas que compraram salgado, eu faço apenas a subtração. Se eu sei que o total foram 19, se 4 está na interseção, a diferença me diz o número de pessoas que comprou apenas salgado, que no caso aqui são 15, certo? E o enunciado diz que 7 pessoas não compraram nada. Eu quero descobrir, então, quem comprou apenas pizza, certo? Aí eu vou montar aqui minha equação do primeiro grau, tá? Eu sei que o total aqui tem que dar 35, então após eu fazer a soma dos valores que eu encontrei, isso aí tem que dar 35, essa equação do primeiro grau. Então eu tenho que x, que é o número de pessoas que comprou apenas pizza, mais 15, que é o número de pessoas que comprou apenas salgado, mais 4, que é a interseção de quem comprou os dois, mais 7, que são as pessoas que não compraram nada. Isso tudo tem que dar 35. Daí que vamos para o próximo passo, fazer a separação de variáveis e valores numéricos. Eu vou ter aqui que x é igual a 35, que se mantém do outro lado da igualdade, e eu faço essa soma aqui dos valores de 15 mais 4 mais 7, que vai dar 26. Só que como está do lado oposto da igualdade, quando eu passar, né, para fazer a junção, deixar número com número, letra com letra, para ficar mais claro, aí esse valor passa negativo para o outro lado da igualdade, certo? Então, eu vou ter aí, x vai ser igual a 35 menos 26. Só fazer a subtração normal, eu encontro o valor de x. Então, aí eu vou ter que o número de pessoas que comprou apenas pizza vai ser igual a 9. Essa aí é bem mais básica. Eu acho que fica melhor de compreender. Todo mundo entendeu? Sim, senhora. Nenhuma dúvida? Tá. Se todo mundo entendeu, então vamos lá para a próxima. O enunciado da questão diz o seguinte: foi realizada uma pesquisa entre 100 alunos da Academia Supermuscular, na qual 70 alunos disseram que praticam musculação. 40 participam das aulas de spinning e 30 não praticam nem musculação e nem spinning, mas fazem outras atividades na academia. Sendo assim, quantos alunos praticam musculação e spinning? Eu vou dar aí um tempinho, uns 5 minutos, para os senhores tentarem resolver essa questão, e aí a gente já volta para ver o passo a passo da resolução, tá? A senhora pode baixar um pouco o enunciado da questão para não está dando para ver o começo? Pronto, obrigado. Deu certo?
Eu tô doido para responder essa questão, Giovanni. Exercitando aqui meus neurônios. Vamos lá, vai dar certo. Eu até já tenho o número aqui mentalmente. Não sei se vou acertar e gabaritar a questão. Com certeza. Não, pelo amor de Deus. O meu ramo é jurídico, eu precisaria treinar bastante para assumir uma responsabilidade dessa aí. Mas você sendo uma oficial formada em matemática pela UFPB é outro nível, né? E mais tendo, e mais tendo essa responsabilidade de auxiliar o professor Gleidson, a gente fica extremamente Então, honrado. a responsabilidade lá em cima, né? Claro, mas os alunos estão gostando porque aqui nós temos muitos alunos que se encontram em patamar distinto de conhecimento, né? Isso, E eu já disse para eles que o que aprova o aluno é ele ser um aluno bom em todas as disciplinas. Senão a gente só tinha advogado e jurista passando nos concursos, que são várias carreiras, ou somente pessoas que são formadas em matemáticas, porque são boas em raciocínio lógico, e não é isso, né? exatamente. Exatamente. A aprovação não vem para quem é bom em apenas uma cadeira, né? Ou uma determinada área de conhecimento. Você tem que aí conseguir equilibrar, né? Em todas as áreas do conhecimento para conseguir obter um resultado satisfatório. Vamos lá para o gabarito, para a resolução da questão? Quem vai ser o primeiro corajoso aí a me dizer aí o gabarito dessa questão? Eu acho que o coronel já sabe, ele estava respondendo agorinha, já estava aqui com o número em mente, e aí, coronel, qual o seu palpite para essa questão? Não me comprometo, os candidatos aí são outros. Ai, ai, ai. Vamos lá. E aí, vamos no chat, quem é que vai me dar aí o gabarito dessa questão? Eu vou dizer a minha lógica, Giovanni, tá certo? No meu incipiente conhecimento distante de qualquer conteúdo de ordem matemática. Eu faria o seguinte, a compreensão do que seria uma interseção, não é isso? Isso, Então, a interseção, na minha mente, vem a subtração de um e de outro, que seria esse MS aí, né? Musculação e spinning. isso. O que daria, na minha mente aqui, no meu raciocínio lógico, sem fazer anotação, 30, mas possa ser que eu esteja enganado. Então, vamos descobrir. Veja bem, à primeira vista, você, sem observar alguns princípios das operações com conjunto, você pode ser levado justamente a esse raciocínio que o senhor nos trouxe agora, de fazer a subtração entre as quantidades das pessoas que fazem musculação e das que fazem spinning, e já encontrar o gabarito. E a prova, né, quem elaborou essa questão, ele trouxe justamente esse gabarito que segue esse raciocínio, porque veja, tem aqui a letra A como opção, que é o gabarito para esse raciocínio que o senhor seguiu agora. Só que a gente tem que fazer algumas observações nessa questão. Primeiro que, para eu saber o valor exato das pessoas que praticam apenas musculação, eu tenho que subtrair dessa quantidade as pessoas que estão na interseção, certo? Então, aí, já tem um pontozinho para prestar atenção de que esse valor 70 não corresponde ao valor absoluto
das pessoas que praticam apenas a musculação. O mesmo vale para as pessoas que praticam spinning, certo? Porque essas 40 pessoas que o enunciado traz, ela está contabilizando também as pessoas que estão na interseção, ou seja, as que praticam tanto a musculação quanto o spinning. Então, aí já quebra um pouco a lógica desse raciocínio de fazer apenas a subtração entre um e outro conjunto, porque tem esse detalhezinho aí no meio da interseção, certo? Então, vamos aqui no passo a passo. No caso, Giovânia, o resultado 30 seria apenas uma parte de uma variável que eu encontraria para poder solucionar o problema, correto? Sim, sim, Principalmente porque exatamente. se fosse assim, já daria errado, porque são 100 alunos, se somar 70 com 40 dá 110. O princípio é esse, né? A Exatamente. primeira coisa que a gente vai verificar é justamente essa soma aí, né? Exatamente. Vocês têm que perceber que após fazer a manipulação dos números, fazer as adequações, encontrar a interseção, encontrar os valores absolutos dos eventos isolados, tudo isso tem que caminhar para um resultado, que é a quantidade total dos alunos pesquisados, nesse caso, né? Que são 100. Então, quando você observa isso e vê que quando você faz as adequações, você não chega à quantidade descrita na questão dos alunos pesquisados, aí você já liga um alerta e já percebe que errou em algum lugar aí. Entendeu? Isso é um fator importante de se observar na resolução desse tipo de questão, certo? Alguém chegou aí a alguma conclusão? Quem é o corajoso, a corajosa aí? Vamos lá, Vanessa Albuquerque, Claudevan, Kennedy Dutra, vamos lá. Quem sabe ali tá trazer aí um Gideão, 40. Para mim, a resposta seria a letra B, 40. Só que aí eu fiquei meio em dúvida aqui, que quando eu for separar separar a interseção do só fazem spin, aí praticamente ninguém faria spin. Só todo mundo que praticaria spin e musculação. Certo. Mas, assim, de certa forma você conseguiu chegar no resultado, só está faltando aí esclarecer algumas coisas que ficaram aí meio na dúvida no processo, né? Então, vamos lá. Seguindo aquela, aquele roteirozinho, né? Para a resolução desse tipo de questão, o que a gente faz primeiro? Separa os dados, tá? Aqui eu chamei de M os que só praticam musculação, os que praticam musculação, no geral, de S, todos os que praticam spinning, e de N os que não praticam nenhuma das atividades, certo? E sabemos que o total de alunos são 100, tá? Transformando isso em uma equaçãozinha do primeiro grau. Nós sabemos que se somarmos os valores de todos os alunos que praticam musculação, os que praticam os dois e os que praticam apenas spinning, e os que não fazem nenhuma das duas atividades, eu sei que isso tem que dar 100, tá? Então, eu vou ter aqui que M mais S, musculação e spinning, menos a interseção, que é MS, porque essa interseção ela tem valores que está contido na musculação e que está contido também na prática do spinning. Então, eu faço a subtração para não dar esse erro aí de cálculo e a diferença no valor. E aí eu vou e somo o número de alunos que não praticam nenhuma das atividades, certo?
Aí eu vou agora, posso fazer a substituição de valores. Aí eu vou ter 70 mais 40, os que praticam spinning, menos a interseção, mais os que não praticam nada, nenhum dos dois, é igual a 100, certo? Aí eu vou fazer a soma aqui dos valores. Eu vou ter que 140, que é 70 mais 40 mais 30, menos a interseção é igual a 100, a 100, a 100, tá? Para encontrar esse valor que eu desconheço, vamos lá para as propriedades das operações matemáticas. Se eu quero passar um valor para o outro lado da igualdade, eu tenho que alterar o sinal, tá? Então, eu tenho que a interseção vai ser igual a 140 menos 100. Por que eu fiz esse caminho inverso? Notem que o valor, que o sinal da, do valor da interseção é negativo, tá? Então, quando eu passar para o outro lado da igualdade, esse sinal de negativo desaparece, tá? E quando eu faço o caminho inverso com o 100, ele vem negativo e vira aqui uma subtração, tá? Então, eu tenho a interseção igual a 40. Braga que fez por exclusão. Teve o mesmo raciocínio de Gideão. Ótimo. Assim, é interessante você ter vários recursos para resolver o mesmo tipo de questão, porque algumas vão possibilitar que você consiga resolver por exclusão. Só que outras vão exigir que você tenha um certo conhecimento de equações de primeiro grau, operações com alterações de sinais. Aí você já pode sacar desse recurso para resolver aquelas que você não consegue resolver apenas com a exclusão. Alguém levantou a mão aqui, pode falar. Na verdade, eu não fiz por exclusão. A interseção entre dois conjuntos, você soma tudo e diminui pelo total. Aí dá justamente esse valor. Ótimo. Uma ótima estratégia. Nessa funcionou. Mas é como você disse, pode ser que em uma outra questão tenha um ou outro detalhe que não permita que você consiga fazer essa associação. Então, você tendo posse de outros recursos, né, do conhecimento de operações com equações do primeiro grau, aí fica bem mais fácil para você resolver, tá? Eu acho que Alguém ficou com... a confusão aí, se me permita, professora, foi Sim, justamente ter feito os conjuntos e ter colocado os números nele, porque esses números não são isso, absolutos, certo? isso, Aí a gente só consegue fazer, certo? Essa operação da forma que a senhora fez. De outra forma, você não consegue, você consegue chutar. Agora, acertar só dessa forma aí, certo? Pela equação. E aí o que está causando a confusão foi ter colocado os valores, que os valores na realidade não são esses. isso. Então, como é que a gente faz para ajustar e deixar a equação totalmente exequível? É você identificar o valor da musculação como sendo 70 menos ms. E o valor do spinning como sendo 40 menos ms. Sanda aí essa questão desses valores? Porque fazendo isso, você vai estar aqui indicando o valor real, já subtraindo a interseção dos conjuntos, né? Entenderam?
Dá um joinha aí para eu saber. Isso, entendendo. Certo? Aí, então, a adequação que a gente pode fazer aqui nessa questão é justamente indicar aqui a subtração, né? Entre o valor das pessoas que praticam a atividade menos a interseção, né? Que traz as pessoas que praticam as duas atividades. Podemos passar para a próxima? Alguma dúvida? Gideão, soma tudo menos o quê? O total. Também é uma outra forma de resolver. Pronto, essa questão que eu trouxe para vocês, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela junta dois conteúdos diferentes, né? Que está aqui a operação com conjuntos e porcentagem, tá? Então, aqui já precisa de uma atençãozinha maior, porque você tem que calcular as porcentagens e fazer os ajustes numéricos para conseguir chegar no gabarito. Só confirmando, né? O gabarito da questão anterior, letra B, 40. Vamos para essa questão. Diz assim o enunciado. Em uma pesquisa, 500 pessoas foram questionadas sobre a utilização de aparelhos eletrônicos para atividades de pesquisa na internet. 18% das pessoas não quiseram responder a pergunta. Tá? 360 pessoas disseram utilizar o celular, sendo que 65% delas utilizam exclusivamente o celular. Guardem esse termo, exclusivamente o celular. Tá? 26 pessoas disseram utilizar celular e tablet. 8 pessoas disseram utilizar apenas o tablet. 10 pessoas disseram utilizar o computador e o tablet. 2 pessoas disseram utilizar os 3 tipos de aparelhos para essa atividade. Aí a pergunta qual a quantidade de pessoas que disseram utilizar apenas computador? Tá? Essa questão aí ela é um pouquinho mais complexa, porque tem que ter atenção aí para fazer a conversão, né, da porcentagem. Alguém aí tem dificuldade em relação à porcentagem? Vou dar aí uns 5 minutinhos para conseguirem, pelo menos, fazer, né, listar os dados, identificar alguns valores para a gente começar a resolver. Deu certo? Uhum.
Vamos lá, mais um minutinho e a gente começa com a resolução. Eles passaram no difícil. É uma coisa que eu já não deixou. Não, eu queria um paninho da pia. Eu passo aqui no chão. Joga. Olha. Pronto, vamos lá? Alguém já conseguiu chegar em algum resultado? Calma aí, nossa, depois não deu tempo. A professora está querendo demais já, né? Vai que ouvido bom, viu? Vamos lá, vamos começar aqui para a gente conseguir concluir no horário para eu não tomar, né, o tempo de outras atividades dos senhores. Tá. Temos aqui o enunciado da questão e vamos resolvê-la. Primeiro passo, vamos identificar os grupos de usuários, tá? A questão nos informa que foram 500 pessoas entrevistadas. Só que dessas, 18% não respondeu. Ou seja, o nosso universo não vão ser as 500 pessoas, vão ser apenas as que responderam, tá? Então, aí a gente já tem uma providência a tomar, é descobrir quanto vale esses 18% que não respondeu a pesquisa. Aí, o que a gente faz? 500 vezes 0,18. Por que 0,18? Eu aprendi uma regrinha no ensino médio, no ensino fundamental, eu acho, que quando você tem uma divisão por 100, em números terminados em zeros, tá? Quando você tem uma divisão por 100, você faz o quê? Você pega a vírgula e anda o número de casas, duas casas, para a esquerda. Ou seja, por exemplo, se eu tiver 200 dividido por 100, tá? E eu tenho que andar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, suponhamos que a vírgula do 200 está após o segundo zero, né? Isso é trivial. Então, se eu deslocar duas casas para a esquerda, aí a vírgula vai andar um zero, o outro zero, vai sobrar apenas o 2. Então, de forma assim didática, só para entender essa questão do andar da vírgula, eu vou ter que o 200 dividido por 100 é 2, sem precisar fazer cálculo, só com essa questão do deslocamento da vírgula. Entenderam aí? Isso aí eu aprendi no ensino fundamental. Para mim foi muito útil. Não sei se essa dica vai ser útil para algum dos senhores ou senhoras. Tá? Ok até aí? Ok, ok? Dá um sinalzinho aí, um joinha para mim.
Eu trouxe essa informação porque quando a gente olha aqui na resposta, na construção da resposta, está se multiplicando 500 por 0,18. Né? Veja que é aquele princípio de que a vírgula estava após o 8, na divisão por 100, 18 dividido por 100, que é o 18%, e andando 2 casas para a esquerda, ficou 0,18. Isso é só uma forma aí de você conseguir fazer essa transformação de porcentagem em números decimais sem precisar fazer um cálculo tão demorado, tá? Então, calculando os 18% de 500, nós temos que esses 18% é o equivalente a 90 pessoas, tá? Então, para descobrir o número de pessoas que realmente responderam à entrevista, é só fazer a subtração. 500 menos 90, que é o que corresponde aos 18%. E aí a gente vai ter o universo real da nossa pesquisa, tá? Agora vamos analisar os grupos. A questão nos traz que dessas 410, 360 utilizam o celular. No caso, nessas 360, tem quem só utiliza o celular, quem utiliza celular e computador, celular e tablet. O valor total são as 360 pessoas. Dessas 360, 65% utiliza apenas o celular. Tá? Então, o que a gente vai fazer aí? Outra transformação de porcentagem aí. Vamos calcular quanto vale 65% de 360. Então, eu vou e multiplico 360 por 0,65. Aí eu encontro o valor das pessoas que utilizam apenas o celular, tá? Vamos para o próximo. A questão nos traz que são 26 pessoas que utilizam celular e tablet. Vejam que ela já nos traz uma interseção, tá? Ela já dá o valor de uma interseção. Se a gente for prestar atenção, no desenho do diagrama de Venn, a gente vai ter aí interseções entre 2 conjuntos e a interseção entre os 3. E a própria questão já dá uma dessas interseções, tá? Que são as pessoas que utilizam celular e tablet. 2 pessoas utilizam os 3 equipamentos eletrônicos, certo? E o restante usa celular e computador, tá? Então, aí a gente já tem uma parte dos dados para conseguir construir o nosso diagrama. Mais alguns dados que ela traz. 8 pessoas utilizam apenas o tablet. Então, veja que aí já está o valor absoluto dos que usam apenas o tablet. A interseção aí já está à parte, certo? 10 pessoas utilizam computador e tablet. Note que isso aí é outra interseção. E 2 utilizam os 3 aparelhos. O que a gente precisa fazer agora? Encontrar quantas pessoas usam apenas o computador. Tudo certo até aí? Certinho? Vamos para a próxima parte. O segundo passo, a gente precisa encontrar quem usa celular e computador. Aí aqui eu fiz o desenhozinho do diagrama de Venn, para a gente já ir colocando cada valor correspondente no seu devido lugar. Porque às vezes esse efeito visual já ajuda na resolução da questão também. Né? Até você identificar se tem alguma coisa errada e tal. Porque lembrando que o total, depois que você somar todos os valores, eu tenho que ter aí os 410 entrevistados. Tá? Então, eu já sei que 234 pessoas usam apenas celular
Identifiquei aqui, ó, chamei celular de C e identifiquei aqui. Eu sei que 26 pessoas utilizam tablet e celular, então, ó, eu chamei aqui o conjunto do tablet de T. E se 26 pessoas utilizam os dois, está aqui na interseção do conjunto, dos conjuntos. Eu não sei quantas pessoas utilizam celular e computador. Então, está aqui os dois conjuntos, eu coloquei um X aqui na interseção entre eles, porque eu não conheço esse valor. E eu sei que 2 pessoas utilizam os 3 aparelhos. Coloquei aqui no seu devido lugar, tá? E vejam, inicialmente na questão, a gente comentou que os 360 que usam celular, eles já englobam quem usa celular e tablet, celular e computador, e quem usa os 3, tá? Então, somando esses valores, eu tenho que ter as 360 pessoas, tá? E fazendo isso, a gente consegue encontrar os que usam apenas computador e celular. Veja como isso fica, né, em uma equação do primeiro grau. Eu tenho aqui que os 364 que usam celular apenas, mais os 26 que usam celular e tablet, mais os que usam celular e computador, que eu não sei quantos são, mais os 2 que usam os 3 aparelhos, tem que dar 360. Entenderam por que tem que dar 360? Alguma dúvida com relação a como chegamos à conclusão que a soma desses valores tem que dar 360? Bom, se não tem dúvidas, vamos resolver a equação do primeiro grau. O Y, ele representa o valor, a quantidade de pessoas que utilizam apenas computador, que a gente também precisa descobrir. Só que antes, a gente tem que encontrar aqui a interseção dos que usam computador e os que usam celular. Entendeu? Tá, então vamos lá. Resolvendo a equação do primeiro grau, nós isolamos o x aqui antes da igualdade e passamos os valores numéricos para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter 360 menos 234 menos 26 menos 2, que vai dar 98. Então, aí, nós já encontramos o valor da interseção das pessoas que usam computador e celular. Compreendido até aí? Entenderam como a gente chegou nesse 98, nessa quantidade de pessoas? Se alguém não tiver entendido, faz um sinalzinho aí que a gente retorna. Então, todo mundo entendeu? Vamos para o próximo, terceiro e último passo, que é o quê? Encontrar quem usa apenas o computador, tá? E o que que acontece? A gente sabe que depois que a gente somar tudo, todos os valores de quem usa só celular, só computador, só tablet, quem usa computador e tablet e tal, somando tudo, tem que dar as 410 pessoas que participaram da entrevista, efetivamente. E aí, como a gente já encontrou a interseção entre quem usa celular e computador, a gente só vai montar a equação e resolver, tá? Então, temos aqui
as 234 pessoas que usam celular, as 26 pessoas que usam celular e tablet, as 98 pessoas que usam celular e computador, que nós encontramos agora, as 2 pessoas que usam os 3 aparelhos, que a questão nos deu, as 8 pessoas que usam apenas tablet, que a questão também nos deu, e as 10 pessoas que usam computador e tablet, que a questão também nos deu, mais o Y, que é o valor de quem só usa computador e que nós não conhecemos, tá? Que é a incógnita aqui da questão. Fazendo a soma dos valores, a adição normal, nós temos 378 mais Y é igual a 410. Fazendo a junção, né? Deixando só variáveis de um lado e só numerais do outro, nós temos que Y vai ser igual a 410 menos 378. Então, aí a gente consegue encontrar o valor, a quantidade de pessoas que utilizam apenas computador. Y vai ser igual a 32. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Todo mundo acompanhou? Ficou alguma dúvida? Se tiver, é só falar que eu retorno e a gente vê novamente. Ótimo. Então, pessoal, por hoje são essas 4 questões que a gente conseguiu trabalhar dentro do horário que temos. Espero ter conseguido trazer alguma esclarecimento de alguma dúvida. Se precisarem também em um outro momento e quiserem algum suporte, uma outra questão que esteja com dificuldade, também estou à disposição, tá? E a intenção aqui é trazer para vocês recursos, né? Para que vocês consigam responder esse tipo de questão. Eu estava observando que certames anteriores, pouco cobrado, pelo menos das provas que eu pesquisei, mas é importante você ter esse tipo de conhecimento, porque pode ser uma questão que vai lhe diferenciar dos demais, tá? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção dos senhores, espero ter correspondido e ter esclarecido aí eventuais dúvidas, e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe a noite de vocês e rumo à vitória, né? Vamos aí buscar a aprovação e gabaritar aí. Tá bom, eu vou enviar as questões, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. A gente teve aí alguns percalços em relação à aula de DPO, mas a partir dessa próxima semana a gente vai regularizar e estaremos juntos aí, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula, se Deus quiser.